O programa Terra, Meu Amor hoje tem a gratíssima satisfação de receber André Lima. André, que bom que você está aqui, aceitou o nosso convite. O André, ele é um militante socioambiental, né? Cidadão que realmente traz a problemática da terra no coração e nas ações da vida dele. E nós vamos falar bastante sobre essa trajetória e essas experiências que ele vem tendo em relação a esse cuidado, né, com o nosso planeta. E, como sempre, eu vou iniciar trazendo um poema. E o poema que eu trago, eu não vou ler o poema todo, e aí fica uma provocação para você, telespectador, procurar o resto do poema, que é de Fernando Pessoa. E o poema diz assim: dize-me, tu és mais alguma coisa que uma pedra ou uma planta? Dize-me, sentes, pensas e sabes que pensas e sentes? Então as pedras escrevem versos? Então as plantas têm ideias sobre o mundo? Sim, há diferença. Mas não é a diferença que encontras, porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas, só me obriga a ter consciência. Maravilhoso e profundo, né? Então isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria de conversar com você, André, sobre essa consciência de pertencimento, essa consciência de fazer parte, de ter uma identidade terrena. Mas antes da gente falar, deixa eu falar um pouco para os telespectadores sobre você. Eu sempre digo para ele que o maior currículo dele é ser marido da Mariana Valente, que é um ser humano luminoso, ser pai da Maiara e da Ana Clara, que são duas meninas lindas. E, além de tudo, o André, ele é uma pessoa que tenta trazer para o mundo uma perspectiva de mudar naquilo que ele pode fazer, levar a consciência para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas últimas eleições ele foi candidato pelo Partido Verde para ser deputado e levar para o Congresso justamente esses pleitos de transformação que a sociedade anseia. E eu vou começar o nosso encontro por aí te fazendo uma pergunta, André. As pessoas todas estão sentindo uma inquietação no seu coração por conta da questão do Código Florestal, né? Nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo e, no entanto, estamos dando um tiro no pé, né? Como que um país que tem o que nós temos tem um Congresso Nacional que redige esse código? O que você poderia falar sobre isso? Olha, dá para dizer muita coisa, né? Porque esse debate ele vem acontecendo há mais de 12 anos, né? Em torno da mudança da legislação florestal brasileira. E ele vem sendo cada vez mais pautado pelos interesses econômicos, né? Quer dizer, o que está por trás e acima desse debate são os interesses econômicos em torno do uso e ocupação do território brasileiro e da exploração das nossas florestas. Então, o que aconteceu, assim, de forma bastante resumida, né? O que houve é que, quando a legislação florestal começou a valer e começou a ser efetivamente implementada, que foi de 10 anos para cá, né, a Marina Silva, como ministra, trabalhou fortemente para fazer com que, de fato, houvesse redução de desmatamento na Amazônia, e vinha havendo pelo menos até esse ano, né, essa queda significativa do desmatamento. Uma redução, né? Pelo menos isso. E isso gerou um movimento, uma ressaca, né, uma resposta. Quer dizer, então a lei é para valer, então nós queremos outra lei. Essa daí não funciona mais. E aí houve um movimento muito grande, principalmente pela chamada bancada ruralista no Congresso Nacional, e que trabalhou exatamente para buscar uma série de retrocessos. Dentre eles, o mais grave, né, foi que um conjunto grande de ações de desmatamento, principalmente de nascentes, né, beiras de rios, que são tratadas pela legislação hoje como áreas de preservação permanente, elas passaram a deixar de ser crime ambiental e quem desmatou deixou de ter a responsabilidade, né, por recuperar essas áreas. Então a gente fala muito do cuidado, né? Quer dizer, e o problema é que, como você mesma disse, quer dizer, é um tiro no pé, porque nós estamos falando da água, o principal insumo da produção agropecuária brasileira e do planeta, da vida. Da sobrevivência, né? Mas assim, falando especificamente em relação ao interesse do setor. Então houve um movimento muito grande de retrocesso. Infelizmente, o governo foi, assim, no mínimo ambíguo. Eu acho que foi pior do que isso. Ele foi complacente mesmo,
em muitas medidas, porque é aquela história, na política a realidade é outra, né? Todo esse trabalho de manter base aliada, do governo ter uma maioria e assuntos de menor importância, entre aspas, na agenda quente do governo, eles acabam sendo assuntos de barganha e o Código Florestal acabou entrando por aí. E vem cá, me diz uma coisa, você que transita por essa área, você não percebe que uma das forças maiores que a gente teria, que seria uma cidadania mais consciente, você não acha que assim, há uma lacuna na informação dessa cidadania, do povo brasileiro, sobre o que de fato vai ecoar sobre ele com esse Código Florestal implantado? Eu acho que você tem razão, existe muita desinformação, infelizmente, mas eu acho que o mais grave é o que tem relação com a desinformação, mas é o distanciamento entre o cidadão, no seu dia a dia, e o seu representante político. E esse distanciamento, na verdade, é o que dá margem à irresponsabilidade do representante político, que acaba atendendo a setores específicos e não olhando para a cidadania, para os interesses da sociedade como um todo. Então esse distanciamento foi muito grande. Nós tivemos representantes no Congresso Nacional que têm discursos avançados, progressistas, mas votando a favor de um Código Florestal do século passado, né? E isso por quê? Por causa desse distanciamento. Isso é um problema grave na política brasileira e isso tem relação, sim, com o que você disse. A desinformação. A mídia cobriu muito esse assunto, mas cobriu dentro do viés, né? O econômico, o social, o ambiental, sempre no terceiro plano. E uma outra coisa também que me causou muita espécie foi o fato do Código tratar a legislação do manejo da terra, focando mais no aspecto do campo, sendo que a legislação do Código Ambiental também tem a ver com a vida urbana. Sim. Os seres urbanos também vão ser diretamente afetados, mas isso não foi, a não ser que a pessoa tenha interesse em ir atrás dessa informação. O que você acha que está por trás dessa desinformação em relação aos núcleos urbanos, por exemplo? Acho que isso foi, inclusive, uma estratégia do setor de tentar exatamente distanciar isso dos problemas urbanos, porque é onde está o maior número de eleitores, né? Então se focou como uma luta entre ambientalistas e ruralistas, né? Como um problema do campo, mas a base, a bancada ruralista no Congresso Nacional é muito forte. Sim. O Brasil ainda é um país exportador de commodities, principalmente agrícola e de minério. Então, esses setores se organizaram, eles têm uma base forte. Infelizmente, a nossa política ainda é dominada pelo poder econômico, né? É uma minoria que está diretamente ligada aos interesses sociais e à solidariedade mais ampla, né? Então, isso foi a resultante. Então, foi uma estratégia mesmo, separar o problema das cidades. Mesmo, esse assunto não lida com problemas do cidadão do dia a dia, né? Lida com o problema do campo, do produtor rural, do pequeno produtor, né? E usar uma narrativa de que o Código Florestal é contra a segurança alimentar. E aí isso colou. Isso aí nós vamos falar no nosso próximo bloco, que a gente volta até já. Estamos de volta com o programa Terra, Meu Amor, hoje entrevistando André Lima, que é ambientalista, vem trabalhando pela questão do meio ambiente há muito tempo, é um militante, né? Você é um militante mesmo, eu diria um militante do cuidado pela terra, sabe? Porque eu acho que é impossível você pensar hoje vida dissociado dessa fonte que nos gera a vida, que é a própria Mãe Terra. É impossível você pensar desenvolvimento econômico fragmentado de uma percepção de cuidado com as nossas nascentes, com os nossos cursos d'água, com as matas ciliares que a seguram. Então, nós estávamos falando sobre esse discurso que reforçou essa postura do Código Florestal, trazendo a questão da segurança alimentar. Mas isso aí não passa por uma análise mais profunda. A gente sente a inconsistência desse argumento quando a gente lê, por exemplo, os relatórios da FAO, da ONU, né? A gente vê que, na verdade, do ponto de vista da produção de alimentos, nós temos excedentes. A questão é o manejo
desse alimento. E a distribuição. Né? E a distribuição desse alimento. Então, isso passa por uma ética planetária. Não é uma questão de gerar mais alimento, mas é de como você vai eticamente fazer a gestão desses alimentos. Né? Então, voltando a essa questão da cidade, por exemplo, nos últimos relatórios que foram apresentados pela ONU, foi dito que até 2025, 85% da humanidade vai estar em cidades. Né? Então, isso leva-nos a uma reflexão muito grande, porque como é que nós vamos fazer a gestão desses espaços? E o Código Florestal brasileiro não considera que esse tecido urbano é algo que tem que estar harmonizado com essa gestão dos espaços de produção e espaços de preservação. Como é que você vê esse diálogo, André? Tá. Então, no debate sobre a reformulação da legislação, esse debate ele foi tangenciado e ele foi mal colocado, né, até de forma estratégica, por aqueles que lutaram por uma legislação mais fraca. Né? Porque o viés foi usar essa premissa de que em 2025 nós teremos 85% da população em grandes cidades, né, para dizer que nós precisaremos, portanto, produzir muito alimento, né, e para produzir alimento precisamos ocupar mais áreas, né, não só aumentando a produtividade, mas aumentando também a ocupação de áreas para a produção. Então o debate foi muito por aí. Né, quando, na verdade, quer dizer, esse debate não mostra que, não revelou, e não foi por falta de cientistas falando, de muita consciência que foi levada, relatórios levados ao debate, de que, por exemplo, a produção de água, hoje, onde nós temos a maior concentração de habitantes no Brasil, né, é onde nós temos as bacias hidrográficas mais degradadas. A região sul e sudeste brasileiro, em média, nós temos menos de 10% da vegetação nativa nas principais bacias hidrográficas brasileiras. Isso significa que nós já estamos numa situação de saturação da própria produção e do ciclo da água ali. Então é abastecimento humano que está em risco, né? É o próprio microclima. Né? Aqui mesmo, né? A gente estava conversando na cachoeira aqui da Unipaz, você vê que a situação está realmente... Estamos com menos de 10% da água. Exatamente. Nunca teve tão pouca vazão. E isso está associado a assoreamento, muito assoreamento, né? Erosão em função do desmatamento acima da média. Né? E esse debate ele ficou muito centrado na lógica de que os ambientalistas que pensam no planeta agem segundo interesses internacionais e contra o agronegócio no Brasil, contra a exportação de commodities. Será que esse argumento convence alguém? Olha, realmente é inacreditável. Né? Eu acho que não foi o argumento que convenceu, porque o que convenceu mesmo a essa reviravolta toda foram os diferentes. Eu costumo usar uma metáfora que é a seguinte. O deputado Aldo Rebelo construiu, que foi o primeiro relator do pior projeto que veio à tona, ele construiu uma árvore de Natal em que ele pendurou várias bolas de Natal de diferentes setores. Então a pecuária, ele foi lá e pendurou um presentinho para a pecuária. O setor da silvicultura, né, plantio de árvores exóticas, ele foi lá. A carcinicultura, que é a criação de camarão em manguezais, ele foi lá e deu um benefício para eles. E com isso ele reuniu, para você ter uma ideia, a legislação hoje diz que é de interesse público construir estádio de futebol em manguezal, em área de nascente. Dá licença, vou fazer um gesto. Socorro! Então ele foi lá e pendurou uma bola de Natal para o setor da construção civil. E com isso o que ele fez? Ele angariou um apoio maciço de representantes desses setores econômicos. Com isso ele conseguiu 70%, 80% dos votos. O que demonstra claramente que o problema é um problema de representação política e de que a gente precisa, de fato, politizar mais a nossa cidadania, fazer com que os cidadãos estejam mais presentes na vida política do país. Agora, o que me causa espécie também, André, é o seguinte, e nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco, mas já para trazer essa questão, quando foi iniciado o debate sobre o Código Florestal há 12 anos atrás, não se sabia o que se sabe hoje em relação à questão das mudanças climáticas, do comprometimento dos recursos hídricos no mundo. Sociedades inteiras hoje estão com problema de água já, aqui no Brasil também, né? Então, nós vamos voltar sobre isso no próximo bloco. Até já.
volta com o nosso programa Terra, Meu Amor, hoje entrevistando o André Lima, que é um militante do cuidado com a terra, como eu digo, e nós estávamos falando sobre os desafios que temos hoje, né, em relação às mudanças climáticas e sobre esse compromisso que as políticas públicas têm que ter, inserindo, né, nas suas decisões, nas suas leis, formas de incluir o que a ciência, o que a demanda real da sociedade, não só a sociedade humana, quando eu falo sociedade, eu falo a sociedade planetária, incluindo as plantas, os animais, as águas, somos todos uma grande família dos filhos e filhas da Terra, num pálido ponto azul, como dizia o Carl Sagan, né? Mas como que nós vamos, talvez, fortalecer junto às populações essa ética de cuidado, André, já que as leis e as políticas públicas não necessariamente estão inserindo esses conhecimentos que estamos agregando? É através das redes sociais? Como é que nós vamos fortalecer essa legião de pessoas que vão trazer uma nova atitude para o mundo? Eu acho que tem vários desafios que são colocados aí. Eu acho que o primeiro é o da transformação da própria pessoa mesmo, né? Porque a gente, para poder contaminar no bom sentido, né, entusiasmar as outras pessoas, a gente precisa estar se sentindo bem e conectado com esse novo desafio. Eu acho que esse é um grande desafio. E aí a educação tem um papel fundamental. Eu acho que as coisas vêm melhorando nessa perspectiva da educação, mas é um trabalho de formiguinha e de longo prazo. Né? O desafio que a gente tem agora é nesse intervalo entre essa geração e a próxima, que eu acredito e venho trabalhando para isso também, vem melhorar essa perspectiva política. Eu acho que a gente tem que segurar um pouco, né, as coisas. E aí é a cidadania mesmo no exercício dos seus direitos. Eu acho que as organizações da sociedade têm um papel muito importante, né, as ONGs que atuam, que militam no campo socioambiental, né, tanto em produzir informações quanto em difundir informações, programas como esse, né, os canais de televisão vêm, a mídia vem cada vez mais trazendo esse desafio, menos na perspectiva do fantástico e tal, mas como uma questão do dia a dia do cidadão. Acho que isso é uma coisa importante também. Agora, a gente vive um desafio muito grande, que é o seguinte: o Brasil agora é a bola da vez. Né? Aqui agora é tudo PAC. Plano de aceleração do crescimento. A gente tem que ter um outro PAC, que é o plano de aceleração do cuidado. Será que é o crescimento ou será que é um crescimentismo? É um crescimentismo, quer dizer, não é desenvolvimento. O que nós estamos vivendo, infelizmente, não é desenvolvimento. Você tem mais inclusão social, isso é verdade, né, isso está acontecendo, mas se não houver um freio, né, na lógica de esgotamento dos recursos naturais, quer dizer, os fins justificam os meios, né? O social justifica você desmatar mais, você usar mais floresta, você consumir mais biodiversidade. Poluir mais. Isso tem um limite, e nós já chegamos no limite, né? Então, eu acho que o desafio agora é unir os esforços aí desses movimentos sociais, dessas organizações, da mídia que está realmente interessada em desenvolver esse trabalho. Eu acho que é um trabalho do dia a dia, de longo prazo, né? Não tem a bala de prata, né? É verdade. E eu vejo assim, principalmente por parte da juventude, a juventude está meio cansada desse padrão de consumo, dessa realidade de exaustão, porque você vê, por exemplo, já que a gente estava falando das cidades, né? As cidades não dão descanso visual, auditivo, olfativo, é uma demanda o tempo inteiro. As pessoas saem das universidades ou vão para as universidades pensando como se tornar uma engrenagem desse sistema, e esse sistema está gerando algo que não é felicidade nas pessoas. Né? E me permite dizer o seguinte: acho que você tocou num ponto importante, a juventude. Né? A juventude quer mudança. Quer. Mas a juventude não quer jogar esse jogo que está aí. Então nós temos um grande dilema pela frente, porque a mudança, como é que nós vamos mudar fora do jogo que está aí? Justamente. Esse é o dilema. Quer dizer, nós temos um jogo político, nós temos uma regra do jogo, né? São os partidos, a representação política, e a juventude quer mudar, mas não quer jogar esse jogo. Então nós temos que conversar. Qual é a nova política? Qual é o novo jeito de fazer política? Você citou as redes sociais, né, redes abertas, redes horizontais, em que as pessoas possam colocar o seu melhor nesses espaços, se articular, terem iniciativa, serem protagonistas. Quer dizer, então eu acho que o desafio é esse, é buscar um novo jeito de
motivar essas pessoas a participarem da vida política sem necessariamente se contaminarem pelo jogo, pelo sistema que está aí. Não é simples, porque, na verdade, para mudar o jogo, ele tem que ser mudado por dentro. Então está aí o grande desafio, quer dizer, é a gente, de fato, buscar quem são essas pessoas, quem são esses espaços, quem são os nós, né, dessa rede, né, que vão dar o passo seguinte. Essa coisa não, né, essa evolução é gradativa. Né, porque sempre nós pensamos que quando você adquire o conhecimento sobre determinada realidade, quando você traz esse conhecimento para uma consciência, e aí porque você ter consciência de um conhecimento significa que você vai mudar de atitude. Então, realmente, diante de todo esse contexto que nós estamos vendo, e diante dessa realidade que é o Código Florestal Brasileiro, de fato, eu penso que essas redes têm um papel muito relevante, a educação, assim, a cidadania, é o brasileiro mesmo cuidando do Brasil, né? E acho que é isso que você falou, né? O nosso jovem, ele tem que ocupar os espaços, né? Então, se o nosso fórum político, de representação política, são as câmaras legislativas, é o Senado, é o Congresso Nacional, que essa nova voz venha ocupar esse espaço, para que a gente possa trazer esse novo discurso. Você concorda com o que eu estou dizendo? Isso é fundamental. Não é um desafio fácil, porque, como eu disse, quer dizer, a juventude está meio assim, né, injuriada com esse movimento todo. E não aceita mais esse modelo, dominação, né? os cartéis todos, a dominação política sobre o econômico, ou econômico sobre o político, como foi dito aqui. Mas não tem outro jeito. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, temos que nos organizar, temos que participar e temos que encontrar novas formas de fazer isso. E você acredita, né, que a gente vai conseguir? Eu acredito sim e acredito muito nisso. É uma questão de tempo e acho que a gente tem que acelerar esse processo. É como na agrofloresta, né? Quer dizer, você tem uma floresta. A agrofloresta é um jeito de você lidar e manejar com as leis da natureza e fazer aquele processo brotar logo. Nós precisamos manejar bem as nossas redes e os jovens né, nas redes sociais e trazê-los para que eles realmente se sintam dentro dessa força de mudança. Isso é importante. E estar junto e trazer para a realidade tudo isso que a gente já está aprendendo, porque na verdade eu percebo que a gente está decifrando a Terra, né? Nós estamos decifrando os recursos naturais, nós estamos nesse momento sendo convidados por ela, para continuarmos nela, a termos essa postura de harmonia e de estar junto. André, nosso tempo acabou. Eu agradeço do fundo do coração a sua presença aqui. Acho que a gente teria um século para esgotar o nosso assunto, mas não vai faltar oportunidade. Agradeço, estou à disposição. Eu agradeço a sua presença conosco. Até o próximo Terra, meu amor. Obrigada.